Então, agora estamos aqui para ver mais um vídeo sobre julgamento. Então, o julgamento tem um sistema, né? Qual é o sistema interno do julgamento? O julgamento, ele quer encaixotar as coisas, certo? Então, quando você quer encaixotar as coisas, você precisa criar um padrão. Então, o padrão é bom e ruim. Você vê que hoje em dia, né, por exemplo, veja que interessante. Hoje em dia, eu estava. Uma vez eu tive uma conversa com uma pessoa jovem, assim, de uns 20 anos de idade, e eu fiquei impressionado com a quantidade de, por exemplo, em relação à sexualidade, eu nem sabia, né, que existe um monte de definições sobre sexualidade. Então não tem só a heterossexualidade, o heterossexual, o homossexual. Hoje tem o sapiosexual, não sei o que mais sexual. Tem o homo, o hétero, o bissexual, o transexual, o sapiosexual e não sei o que sexual. Eles adoram etiquetar, né? Primeiro começaram os psiquiatras criando uma série de etiquetas para cada doença. Depois começaram, né, as pessoas que vão falando sobre esses termos da sexualidade. Então começaram a etiquetar. Tem o homossexual, o bissexual. Gente, só para vocês entenderem, não existe heterossexual. Para mim, não existe heterossexual, não existe homossexual, não existe bissexual, não existe nada disso. Essas são só formas de tentar julgar as pessoas. Então, de repente, você fala, não, eu quero ser heterossexual. Ah, não, eu quero ser homossexual. Ah, eu quero ser bissexual. Ah, eu quero ser transexual. Eu quero ser sapiosexual. A pessoa inventa, né, se encaixotar, né? Hoje tem 9 definições de sexualidade reconhecidas em lei, né? Porque a pessoa precisa de uma identidade sexual, né? Então, essa necessidade, né, de etiquetar e de julgar, ela é muito forte, né? Só que qual é o lado negativo disso? Que quando você fica precisando ter uma identidade sexual, ou quando você precisa demasiadamente se julgar ou ser julgado, você se prende a uma definição, né? Eu acredito que nós somos muito mais do que a gente acha que é. Então, quanto menos a gente tenta se encaixotar, melhor, porque você vai ficar mais livre e você vai poder explorar mais coisas do teu ser, né? Então, por exemplo, se eu sinto um amor, né? Se quando eu abraço meu melhor amigo, eu sinto uma um amor por ele, não quer dizer que eu sou homossexual, né? Não quer dizer que eu sou bissexual porque eu gosto de mulheres, mas também sentir um amor para o meu amigo, né? Então, é normal que eu possa, por exemplo, eu posso sentir amor por uma mulher, por um homem, eu posso sentir amor pelas pessoas com que eu trabalho, mas isso não quer dizer que eu estou com tesão deles, entendeu? Mas as pessoas, elas não compreendem que existem níveis de cada coisa, tudo depende dos papéis que a gente vive, né? A gente, claro, tem que ter ordem, tem que ter organização, mas eu acho que é normal que a gente sinta vontade de abraçar um homem, abraçar um outro homem. Isso até é importante, porque eu já teve um pai e uma mãe. E eu amava meu pai e minha mãe. Então, esse amor natural que aconteça, isso não quer dizer que eu sou homo, hétero, bi, né? Essas questões são questões da sociedade que nos julga. Então, você precisa entender o segredo para sair dessa neura, para sair desses julgamentos. As pessoas vão acabar querendo te julgar, mas o importante é que você não se julgue, que você permaneça mais livre de você mesmo, porque você, independentemente da sua sexualidade, o que importa, não só a sexualidade, mas outras coisas também, né? Teu trabalho, por exemplo, quem é você?
Por exemplo, se você olhar para mim, você poderia falar, você é um youtuber. Ou então você pode falar, você é um alquimista. Você poderia falar para mim, você é um empresário. Porque eu sou um youtuber, eu sou um empresário, eu sou um alquimista. Você pode falar, você é um astrólogo, você é um tarólogo. Tudo isso eu sou. Mas quando você usa uma dessas palavras, você me julga mais. Então, quando você pensa do lado empresário, vem na mente quem? Uma pessoa muito ocupada, que trabalha muito. Quando você pensa no astrólogo, você pensa em alguém que entende muito de estrelas. Quando você pensa no alquimista, você pensa em transformação. Então, nenhuma dessas definições, né, competem a saber quem eu sou, porque eu sou todas essas coisas, né? E é difícil caber na mente tudo isso. Então, é muito importante que você para eu poder liberar todas essas identidades em mim, eu teve que ficar livre. Se eu não tivesse sido livre, eu não teria conseguido ser youtuber, ser empresário. Talvez eu teria ficado na minha identidade anterior, antiga, quando ainda não era, não tinha me conectado com a alquimia e ainda eu era, no caso, eu era administrador de empresa, né? Eu ia ficar preso naquela identidade, porque eu comecei a parar de me julgar e de me etiquetar do jeito que as pessoas me etiquetavam. Só porque eu me formei em administração, todas as pessoas que eu conhecia falavam: você, Stefano, é um administrador. Você vai trabalhar nas empresas. Esse é o seu trabalho. E durante muitos anos eu não conseguia me libertar desse julgamento, dessa etiqueta, desse diploma, né? Como uma pessoa que é médica. Um médico, é difícil que o médico ele mude a, a, a rota dele, porque, ele estudou muito para ser médico, né? Ser médico é muito importante. Então, se ele perceber que medicina não era o que interessava, né? Então, entenda como esse encaixotamento é complicado, porque você pode mudar ao longo da sua vida, você deve mudar. E às vezes, mudar não significa jogar fora o que você era, mas significa simplesmente você conhecer um outro lado do seu ser. E qual é o grande segredo para você destrinchar isso? Você conhecer e entender o conceito de luz e sombra, né? Você vê que eu tenho aqui atrás de mim um fundo preto, né? Então, o fundo preto é sombra. E a minha pele é branca, por exemplo, né? E tem um aspecto mais luz. E a luz, ela bate em cima do meu corpo e ela manifesta algo que se reflete na sombra. Então, tirando o azul, né? Imagina que eu fosse totalmente branco, fosse um LED, né? Então você tem a luz, ó, aqui ó, vou mostrar para você. Você tem a luz, né? E você tem a sombra. Então entenda que essa é uma polaridade, a luz e a sombra. A luz e a sombra não é o bom e o mal, né? Não é o positivo, não é quando você pensa assim, aspectos positivos, aspectos negativos, né? Aspectos positivos e negativos são aspectos de luz e sombra, mas o negativo não é o ruim. A gente acha que o negativo é ruim. Não. O negativo é aquilo que absorve, é aquilo que recebe. E o positivo, por exemplo, quando um homem e uma mulher fazem amor, fazem coisas íntimas, né? Que normalmente o homem ele tem um aspecto positivo, ele tem um aspecto, né, mais, ele tem uma polaridade mais. E a mulher tem uma polaridade receptiva, né? Ela tem um aspecto menos negativo, né? O membro masculino, né, e as questões íntimas femininas, né? Quando a gente olha para uma tomada, por exemplo, né, os cabos, né, a gente fala que tem o macho e a fêmea, né? Quem trabalha com eletricidade, né, tem o macho e a fêmea, né? O que entra é o macho e o que recebe é a fêmea, ok? Então, essa conexão de macho e fêmea é o positivo e o negativo, né? Um polo que dá, um polo que recebe. Agora, fala para mim, agora que eu estou falando para você do dar e do receber, você entende, você compreende que dar
não é ruim. E receber não é ruim. São dois aspectos do processo de troca. Então, quem está dando é o positivo, quem está recebendo é o negativo. E eu estou aqui manifestando a luz e a sombra atrás de mim, recebendo luz, sombra, luz, sombra. Então, sombra não é ruim, luz não é bom, não é isso. Né? Não, pare de achar que a luz é boa, né? E a sombra é ruim. Esse é o maior embaralhamento cerebral que as pessoas têm. Então você tem que entender, de uma vez por todas, que a luz é apenas a manifestação ativa de um processo. E a sombra é a manifestação passiva do processo. Ok? Agora, existem aspectos ruins da luz e existem aspectos ruins da sombra. Por exemplo, se eu sou uma pessoa que é muito dada, sou uma pessoa muito doadora, eu quero doar muito, qual é o aspecto bom da luz da doação, né? Qual é o aspecto da luz boa, assim, a parte luz boa? É que eu estou sendo altruísta, né? Eu estou ajudando pessoas. Esse é um aspecto bom da luz. Eu estou me doando. Qual é o aspecto ruim da luz? Quando eu exagero, quando eu só acho que eu sou bonzinho, eu só vivencio o meu lado bonzinho, eu só quero dar. Você já conheceu uma pessoa que ela só quer dar, ela não quer receber, ela só quer dar, 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 dar. A gente vê isso, por exemplo, uma mãe com um filho, né? Muitas mães, elas querem ajudar o filho, elas estão agitadas em se doar para o filho, né? E a certo ponto o filho cresce e fala assim: mãe, eu não preciso mais de você, né? Você também precisa de ajuda, você precisa de cuidar de você, né? Tem algumas mães que entram nessas noias, então a pessoa se doa demais, né? E aí ela excede. Quando a pessoa excede demais, o que acontece? Ela começa a entrar num aspecto ruim da luz, que é o excesso da doação. É quando a pessoa ela começa, por exemplo, a doar sem regra, sem perceber se aquilo que ela está doando a pessoa quer, né? Ou então ela está doando, mas no fundo, ela quer alguma coisa, porque ela está doando demais, né? Então ela fala assim, nossa, mas eu quero ser reconhecida, eu estou doando, né? Então ela começa a manifestar um aspecto luz da doação e aí, por exemplo, na organização, eu posso estar me organizando, ser muito organizado, estou manifestando um aspecto luz da organização. Sou muito organizado, muito organizado, muito organizado. Tem uma parte que é boa, mas depois tem uma parte da história que é ruim. Por quê? Porque se eu sou muito organizado demais, eu começo a engessar a minha vida. Então tem um lado que é bom, mas se eu exceder, se torna ruim, ok? Qual é o aspecto sombra da doação, né? É o contrário da doação, né? Você não conseguir se doar, você ficar, você não ter medo de se doar, você não conseguir, né? Se entregar, né? Talvez o aspecto sombra da doação é você só quer receber, você não tem um movimento, um ímpeto de doação, né? Tem um lado da sombra da doação que é bom, porque tem horas que você tem que receber. Então, qual é o aspecto bom da sombra da doação? Que depois que você doou, você precisa receber. E aí é bom você. Mas qual é o lado ruim disso? É você nunca se doar, você só receber, só receber, só receber. Ok? Qual é o aspecto sombra da organização? É você ser bagunçado, né? Deu para entender? E assim, com tudo o que a gente vive, né, na vida, tudo tem um aspecto luz e um aspecto sombra, né? Nos relacionamentos, em tudo que a gente vive. Então a gente tem que entender que
todos os preconceitos, por exemplo, né? Você sabe que a gente tem no mundo tem muito mais sociedades machistas, né? É muito comum sociedades machistas, né? Isso por quê? Porque a mulher sempre foi considerada a sombra. E sendo que a sombra é ruim, né? Eles sempre jogaram coisa contra a mulher. E na verdade, o mundo da sombra é o mundo do inconsciente. É o dia e a noite. Então entenda, o dia é legal, mas a noite também é legal, porque o dia é a hora de fazer e a noite é a hora de recarregar energia, a hora de organizar as memórias, de sonhar, né? Hoje em dia ninguém dá peso ao dia. Todo mundo dá peso, desculpa, o contrário. Hoje em dia todo mundo dá peso ao dia, à importância do dia, mas poucas pessoas dão importância à noite. À noite você não está só dormindo e descansando o corpo, você está se reconectando com a sua essência e entendendo se você pode mudar alguma coisa na sua rota. Então, se você não dorme bem, você não vai conseguir organizar as suas memórias e recalcular a sua rota, né? Então, a noite, ela é muito importante. Para a alquimia, a noite é mais importante do que o dia. Para a alquimia, a mulher, ela é muito mais complexa do que o homem, porque o lado sombra é muito mais complexo do que o lado luz, né? A sombra é muito importante, porque na sombra você entende o outro lado. Só que sendo que é um aspecto obscuro, né, que a gente não conhece, a gente muitas vezes tem medo do que a gente não conhece, né? E a gente dá mais valor àquilo que a gente conhece. Por isso que é importante você estudar mais sobre a Lua, né? Você tem que se conectar com o Sol, mas a Lua também é muito importante. Ela vai te revelar muitas coisas que estão escondidas na sua vida, né? Ela vai te ajudar a entender a sua sombra. Então, a sua sombra tem que ser integrada à sua luz. Só assim você conseguirá entender o seu caminho e você conseguirá refletir, né? O dia e a noite, o homem e a mulher dentro de você. O lado feminino é muito importante, mas o homem sempre teve medo do seu aspecto inconsciente. Por isso que a gente sempre viu que os movimentos mais machistas prejudicaram as mulheres, prejudicaram o lado feminino da sociedade, ok? Então, o segredo é a integração da luz e da sombra, ok? Integrar os opostos. Pare de gostar de um time de futebol. Você vê como o mundo é assim? Não, as pessoas têm que torcer para um time. No time de futebol, você percebe isso com clareza, né? Por que que a pessoa tem que torcer de um time? Né? A pessoa gosta. Não, eu sou do Corinthians. Não, eu sou de Palmeiras. Na Itália, eu sou do Toro. Eu sou da Juventus. Eu sou do Milan. Eu sou do Inter. Por que absurdo isso? A pessoa precisa de uma polaridade e eles se esganham, se batem. Por quê? O que que muda entre o Milan e o Inter? O que que muda entre o Corinthians e o Palmeiras? Que viagem é essa? E aí a política é a mesma coisa. Não, eu sou de direita, não, eu sou de esquerda, né? É só uma polaridade, né? Procure, procure ser livre dessa polaridade e enxergar a verdade que está por trás da história. Pare de torcer para um time na sua vida e começa a torcer para o seu propósito, começa a focar na sua produtividade para que você possa produzir um resultado na sua vida, ok? Não seja escravo das polaridades, ok? Espero que tenha ajudado, né? E se você gostou desse conteúdo, se inscreva no canal e a gente se vê nos próximos vídeos.